Um ótimo dia a todos os estudantes, pesquisadores, conhecedores das Escrituras e também um forte abraço àqueles que passam pela primeira vez no canal. Quem nos mandou uma pergunta hoje foi o nosso amigo inscrito no canal, Davis Love. E ele gostaria que dissertássemos a respeito de Apocalipse 20, versículo 10. As filosofias religiosas têm pensamentos contrários a respeito do que está acontecendo ali. Seria algo de futuro? Seria algo do presente? Seria para a igreja ou seria para Israel? Mas antes de entrarmos neste assunto, já agradecendo a pergunta do nosso amigo irmão Davis Love, peço que se você não se inscreveu no canal, que se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu joinha que é muito importante, compartilhe esse vídeo, se inscreva no Instagram. Eu me chamo Rony Leal, roda a vinheta. Vamos agora para o capítulo 20, versículo de 7 a 10, que diz assim: Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago do fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Dentro do cristianismo, a ideia é que este 1000 anos de paz seria o governo de Cristo na terra, onde a besta e o falso profeta já teriam sido lançados no lago de fogo e agora Satanás seria preso por 1000 anos. É dito ali que viu as almas dos decapitados, daqueles que perderam a sua vida por testemunho de Jesus e também aquelas pessoas que não receberam ali a marca da besta. Parece que existe um grande louvor naquele momento porque Cristo mesmo vai reinar com eles durante 1000 anos. E nesse reino de paz, nesse reino milenar, essas pessoas elas foram levadas para não sentirem o dano da segunda morte. Mas vamos entender realmente se isso está acontecendo. Diz o versículo 7 que depois que completou os 1000 anos, Satanás seria solto de sua prisão. Não seria muito estranho, depois que passasse 1000 anos, Cristo chegasse para aquelas pessoas e falasse: ó, você venceu, você não aceitou, você permaneceu fiel comigo. Aquelas pessoas que foram decapitadas, estando ali aquele 1000 anos de paz, não seria muito estranho agora ter uma outra provação para que Satanás viesse seduzir as nações da terra? Repare que o versículo 8 diz que Satanás ele sairá para seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog. Vamos entender. Gog era um rei e esse rei da cidade de Magog, ele tinha um poderio bélico muito forte. O seu exército era aquele exército guerreiro e eles iriam tentar ali contra a paz de Israel. Israel seria colocada em prova a sua segurança, a segurança da sua paz. Então, se você pegar todo o capítulo 38 de Ezequiel, você vai entender que a expressão Gog e Magog seria uma expressão de rebeldia e de ataque do inimigo contra Israel. Então, o que dá a entender que essa sedução no acampamento de Cristo durante 1000 anos ainda teria povo rebelde, porque essas nações são representadas como Gog e Magog. E teria a finalidade de reuni-las para a peleja, e o número delas é como a areia do mar. Parece então que, se colocarmos dentro da visão cristã, parece que o reinado de Cristo na terra ainda tem nações rebeldes, porque diz o Apocalipse que ali ele seduziria as nações Gog e Magog. Será que depois que Cristo viesse reinar, ele reinaria no meio de povos rebeldes? E não só povos pequenos. Diz o livro de Apocalipse que essas nações são como a areia do mar. Esse povo ele está guerreando contra quem? Esse povo está guerreando contra a igreja?
Vamos ler novamente o versículo 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, porém desceu fogo do céu e os consumiu. Não está pelejando contra a igreja, ele está pelejando contra um acampamento dos santos. E esse acampamento dos santos é na cidade querida. Capítulo 20, versículo 10 diz assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Para entendermos esses dois versículos, observamos que na Cidade Santa havia um acampamento. Quem acampa é porque está lá para um propósito, ele não mora lá. Se ele não mora lá, obviamente isso seria em uma festividade, onde os povos se reuniriam para cultuar ao Senhor. E que cultuar de que forma? Estar ali de que maneira? Livro de Isaías, capítulo 66, versículo do 21 ao 24 diz assim: também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra e de um sábado a outro virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. O que está acontecendo ali é que havia um ajuntamento de pessoas, ajuntamento dos filhos de Israel, ajuntamento dos povos, e ali o Senhor diz que neste dia onde seria adorado no seu Monte Santo, para se fazer ali queimar as suas ovelhas sobre o altar. Ué, mas o apóstolo Paulo não falou que já teria cessado as ofertas porque Cristo era a principal oferta? O apóstolo Paulo também diz que a lei para nada prestava, pois o povo estava vivendo no período da graça. Mas repare o que o versículo 23 ele diz. Ele fala que de uma festa da lua nova a outra e de um sábado a outro. Parece que a lei não acabou, segundo o apóstolo Paulo. Parece que ali ainda está impetrado a lei. Diante dos sacerdotes, e ele veria todos aqueles cadáveres sendo queimados, os seus vermes não morreriam e o seu fogo não apagaria. Simplesmente uma situação, não vou entrar aqui em detalhes sobre o que é esse fogo não apagar, porque eu tenho um vídeo aqui no canal que fala o fogo que não se apaga, aquele fogo inextinguível, do fogo eterno. Será que realmente o fogo não apaga? Ou o fogo é eterno? Se você quiser saber mais, tem um vídeo aqui no canal, vou deixar na tela final, para que você possa entender o que é este fogo. Então, resumindo, o profeta Isaías diz que no final de tudo os povos se reuniriam, os sacerdotes voltariam ali a sacrificar e colocando ali todo o povo para adorar o Senhor, e o Senhor mostraria a sua vitória. Completamente diferente do pensamento do cristianismo, que depois de um reinado de 1000 anos de Cristo, o povo ainda teriam nações rebeldes. O que acontece aqui é o seguinte: lembra-se que na época do escritor do Apocalipse, Roma controlava todo o comércio marítimo, a besta que sobe do mar, e todo o comércio também terrestre. E eles não poderiam aceitar desta forma. Por que eles não poderiam aceitar? Porque eles tinham um controlador. Quem era esse controlador? Aquele que o seu nome era um cálculo de 666. Para eles teriam já sido destruído a parte econômica de Roma e também a sua religião. Mas agora o que precisava mais? Os judeus já libertos economicamente, libertos dessa opressão de Roma, eles agora poderiam cultuar, eles poderiam servir a Deus. Mas ainda existia o quê? Para eles, Deus é aquele que faz as provas. Ainda existiam aquelas nações que não foram dominadas por Roma, mas que ainda lutavam e queriam lutar contra Israel. Nações rebeldes, nações caluniadoras, elas viriam como um acusador, um caluniador, um opositor, aquele que nega aquilo que Israel tem. Por isso usa-se a palavra diabo. E esse poder,
quando ele viesse contra Israel, junto com essas nações, aí Israel estaria livre das nações. Porque para Israel tudo provinha de Deus. Se nós lemos o que o profeta Isaías, no seu capítulo 45, versículo 7, diz, ele diz assim: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Então, para Israel, Deus fazia todas as coisas. Algumas pessoas do novo pensamento cristão têm a ideia, não conseguem imaginar como os povos pensavam no passado. Para o povo de Israel, tudo vinha da parte de Deus, tanto o bem como o mal. Não existia um reino paralelo, como o livro de Apocalipse mostra e como outros livros cristãos mostram, mostrando que existe reinos de treva. Isso foi adaptações persas da época do zoroatrismo e também influências babilônicas. Para entendermos isso, vamos no livro de 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1, que diz assim: tomou a ira do Senhor e acendeu-se contra os israelitas, e ele incitou Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Então, segundo o profeta Samuel, foi o Senhor que se levantou e incitou Davi a fazer aquele censo. Mas o que o livro de 1 Crônicas, no capítulo 21, versículo 1, diz? Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. O que está sendo dito aqui é que Satanás se levantou. Por que Satanás se levantou? Porque o cristianismo criou a figura de Satanás como um ser personificado, o que não era no Velho Testamento. No Velho Testamento, Satanás significa adversário. Então, Crônica diz que Deus se colocou como adversário contra Davi. Lembra do livro de Jó? O que aconteceu com Jó? Jó disse: todo mal recebo de Deus. Então tudo no Antigo Testamento vinha da parte de Deus. Aquele anjo que se colocou à frente de Balaão, ele foi o quê? Ele foi um Satanás, ele foi um adversário. O problema tem sido criado dentro do sistema é que colocam um adjetivo como se fosse um substantivo. Então, como na época do escritor do Apocalipse, havia um sistema econômico, um sistema espiritual contra eles, esse sistema econômico, tanto marítimo como terrestre, tinha que ser destruído. O sistema religioso romano precisava ser destruído. Eles também precisariam ficar libertos dos seus acusadores, dos seus opositores, daqueles que iam contra a nação territorial. Então Gog e Magog lutaria contra eles. E o que o profeta Isaías disse? Que quando eles lutassem contra ele, esses acusadores, esse acusador, ele seria também lançado naquele mar da destruição, para que todo Israel visse e o fogo o queimando e o verme o consumindo. Essa é a construção do capítulo 20 de Apocalipse. O livro do Apocalipse ele foi feito para aquela época, para que as pessoas entendessem que Deus haveria de dar o livramento do povo romano. E assim como o povo romano já tivesse sido exterminado, agora precisaria exterminar as outras nações. Vamos resolver um problema dentro de casa primeiro e depois vamos resolver o outro problema externo para ficar livre, não só economicamente, espiritualmente, como também de outras nações. Eu te peço que, se você não se inscreveu no canal, que se inscreva, ative o sininho das notificações, dê o seu joinha, que é muito importante, compartilhe esse vídeo, nos siga no Instagram, deixe ali a sua pergunta no direct. Eu me chamo Rony Leal, um grande abraço e até a próxima.